Boa tarde, irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos em nossa casa de oração. E vamos, neste primeiro momento, convidar a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e comecemos assim. O desprendimento ideal para que recebamos cada um, através do fluido magnético, a proteção maior, a segurança que sempre temos da nossa equipe espiritual, porque sabemos que aqui já está tudo organizado e que cada um que chega nesta casa, só ao entrar já está recebendo a ajuda como se fosse a própria fluidoterapia, que é o passe que chamamos. Portanto, com muito amor, com o maior desprendimento, vamos assim agradecer por este momento, nos preparando sempre para ouvirmos, na palavra da nossa querida irmã Patrícia, o tema Caridade em Nós. Que assim seja. Amados irmãos, num dos livros de Bezerra de Menezes, na Jornada do Amor, no capítulo 41, se não estou enganada, ele fala sobre a caridade em nós. Mas o que ele queria dizer com a caridade em nós? Caridade é ajudar o próximo, sim, mas em nós, incutir em nós a caridade é fácil? Não. Ajudar o próximo é fácil quando você quer, por exemplo, estender uma mão, dar um sorriso, dar um abraço, dar o seu tempo para escutar um conselho, uma palavra, dar um valor para ajudar a pessoa, dar um agasalho para quem está com frio, dar um alimento para quem está com fome. Isso são caridade. Caridades que a gente diz materiais e aquela caridade também moral. Vocês já perceberam que nós, encarnados, principalmente nessa época do Natal, as vésperas do Natal, que é onde a gente festeja, os cristãos festejam o nascimento do Mestre Jesus, que é o exemplo de amor ao próximo, o exemplo de caridade, de amor. Quando chega próximo dos dias, parece que as pessoas estão mais amáveis, mais tolerantes. As pessoas estão... Aquelas que não ajudam o ano inteiro, não fazem nada o ano inteiro. Mas no Natal eu tenho que ajudar. Não deixa de ser uma caridade. Mas tenho? Não. Eu quero ajudar. Eu gosto de ajudar. Eu sinto prazer em ajudar. E é isso que nós temos que aprender. A caridade em nós. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como começar? Porque nós estamos aprendendo. Nós somos bebês espirituais que estamos aprendendo a engatinhar na evolução do espírito. Bom, a gente primeiro tem que entender que o próximo é o outro. É outra pessoa. Ela não necessariamente vai ser uma pessoa que vai ter os mesmos pensamentos que os seus, os mesmos gostos, a mesma vontade, o mesmo jeito. É outra pessoa. E aceitar esse outro como sendo próximo. Segundo, aprender a nos amar. Sim, amados irmãos, porque se a gente não se ama, se a gente não se gosta, como que vamos gostar do próximo? Como que vamos aceitar o próximo?
Se vocês pensarem, aquele momento que você está feliz, que você está de bem com a vida, você vai na frente do espelho, você se adora, você olha, hoje eu estou bem, até meu cabelo, hoje eu estou bem. Aí todo mundo está bem. Aí não tem problema se alguém esbarrar em você, não, tá tudo certo. Mas aquele dia que a gente não está bem, a gente já se olha no espelho e já não se gosta, já não se tolera, não, hoje amanheci feia, hoje amanheci não sei o que, e aí qualquer coisa a gente briga com o outro, porque a gente não está se amando, não vai amar o próximo, ama não vai mesmo. Então nós temos que aprender a nos amar, a entender o próximo, a saber que o próximo é o outro e a nos amar. E terceiro, amar o próximo como a si mesmo. Veja que se complementam. A gente tem que entender que o próximo é outra pessoa, tem que nos amar para amar o próximo como a si mesmo. E a caridade começa assim. A caridade essencial. Neste capítulo fala sobre a caridade essencial. O que seria a caridade essencial? Aquela caridade que sentimos verdadeiramente vontade de fazer algo, vontade de ajudar alguém, da nossa possibilidade. De hoje a gente faz até por obrigação muitas vezes, mas quando aprendermos a gostar, a vestir a túnica do verdadeiro prazer de ajudar o próximo, de fazer o bem, de ver o próximo bem, essa é a caridade essencial. Mas eu não sou assim. Não. Nós, a grande maioria aqui encarnados, não somos assim. Nós estamos aprendendo. Nós estamos numa escala evolutiva até chegar, quiçá um dia, aos pés do Mestre Jesus, da sua caridade, da sua bondade. Numa das palestras de Haroldo Dutra, se eu não me engano, Haroldo Dutra, muito boa a palestra dele, ele fala sobre a caridade essencial. Aí ele conta uma história de um dos livros de André Luiz, que André Luiz, ele tem vários livros, e em um dos livros ele fala de uma história de Pedro Neves. Pedro era um ajudante espiritual, era um senhor que desencarnou, e era muito certinho, muito correto, muito daquelas pessoas assim que estava sempre pronto para ajudar. E por 20 anos, desencarnado, ele fez o atendimento de receber os desencarnados. Os desencarnados chegavam até ele pedindo ajuda e ele dizia: meu irmão, como posso te ajudar? E ele encaminhava aqueles irmãos recém-desencarnados para seus devidos lugares, para as colônias espirituais, para os hospitais. Ele estava lá, e aqueles que já estavam começando a evoluir, ele sentava para ouvir, para as conversas e tal. Só que André Luiz, quando foi conhecer Pedro Neves lá no plano espiritual, ele viu que um dia Pedro Neves estava muito triste. E ele estava sempre bem disposto, alegre, mas ele estava triste. Sim, os espíritos, né, desencarnados também sentem as mesmas coisas que nós. Alegrias, tristezas, amor. E aí, André Luiz foi conversar com ele. Vou tentar ajudar esse meu amigo. Isso já é uma caridade. Eu vou conversar com ele. E chegou lá e disse: e daí, Pedro, o que você tem? Eu vejo que você está meio acabrunhado, meio triste. André Luiz, eu não estou muito bem mesmo. A minha filha está prestes a desencarnar. Ela está muito adoentada. Aí André Luiz disse: olha, Pedro, mas você sabe que ela vai retornar para o plano espiritual e você vai estar ali para recebê-la, né? Por que você está triste? Ele disse: não é pelo fato de ela estar desencarnando logo para breve, mas o fato do que ela está passando antes disso. Ela está com uma doença, um câncer muito agressivo, e o que o marido dela está fazendo, isso que
está me deixando muito triste. Mas logo em seguida mudou de assunto e André Luiz não quis entrar no mérito. E Pedro Neves continuou atendendo as pessoas com toda aquela bondade, recebendo aqueles irmãos, mas não conseguia mais ficar feliz. Aí André Luiz disse, não, peraí, caridade também é estratégia, como diz Haroldo, né? Ele disse, eu vou fazer alguma maneira de eu conseguir fazer com que o irmão se abra e eu tente ajudá-lo de alguma forma. E aí ele vai e diz, olha Pedro, eu tive uma ideia. Vamos reunir uma equipe de luz e vamos então atender a sua filha lá no plano terreno. Vamos tentar lá ajudar a família e tal. E o Pedro Neves disse, ótimo, fico feliz, obrigado. Vamos sim. Tá, então vou reunir aqui um guia espiritual e eu vou junto para fazer esse atendimento para a sua filha. E foram rumo à crosta terrestre. Só que chegando lá, André Luiz entendeu a tristeza do Pedro Neves. Ele viu a filha doente de cama e o genro cuidava dela, dava os remédios, tudo, mas na mesma casa que ele estava cuidando a esposa enferma, ele botou a amante morar lá. Então ele cuidava das duas. E Pedro Neves não aceitava aquilo, meu Deus, é uma falta de respeito, uma falta de vergonha. E ficou muito envergonhado perante os mentores espirituais porque estavam vendo aquela situação. E aí, numa desses atendimentos, esse genro foi para uma boate. Porque além de tudo, ele começou a desviar o caminho e começou a pensar, bom, eu vou ficar logo viúvo, e vou voltar a ser solteiro na vida, aproveitar a vida de solteiro. E começou a frequentar boates. E num desses atendimentos, os mentores foram até a boate. Mas ir numa boate, sim. Foram lá para tentar ajudar, porque aí o André Luiz disse assim, bom, vamos fazer o seguinte, para ajudar a sua filha, vamos começar ajudando o seu genro. Vamos tentar fazê-lo com que ele volte ao caminho do bem, ao caminho reto da moral. E foram até a boate. Chegando nessa boate, ele estava já agarrado lá com uma outra mulher. E Pedro Neves, com toda a sua formalidade, sua bondura, sua candura, enlouqueceu. Quando ele viu aquilo, ele partiu para cima do genro. E começou a dar soco, só que ele, espiritualmente, o genro não sentia. Ele sentia aquela energia negativa, tanto que o genro começou a se sentir mal e ele disse, nossa, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu comi ou bebi alguma coisa. Não, era o sogro bem. Aí, nisso, no meio da boate, sai um espírito de luz. Pasmem, era uma guardiã daquele lugar. E o André Luiz até disse, nossa, mas uma boate tem uma guardiã? E ela disse, sim. Por que, André Luiz, não teria? Aqui mais do que nunca precisa de um guia de luz. Porque aqui não estão inimigos, não estão pessoas ruins, estão pessoas doentes, desviados de suas condutas, de suas moral, e nós estamos aqui para ajudá-los, e não para julgá-los. Aí essa guia de luz, essa senhora iluminada, foi até Pedro Neves e disse, o que é isso, irmão? Batendo num ser? É um irmão seu que está desviado, que está doente, que precisa de uma ajuda, e não de batidas espirituais. E aí Pedro se cala, para e diz, desculpa, tens razão, e chora que nem uma criança. O que o André Luiz quis dizer com essa história? Que Pedro Neves, durante 20 anos, fez atendimento, ele fez a caridade dele, mas aquela caridade não estava dentro dele ainda. Era fácil ele atender as pessoas que estavam lá pedindo ajuda, fácil. É fácil você ser bom quando você bom com os bonzinhos, bom com as pessoas que te pedem ajuda, mas difícil é você ser bom o tempo todo com você e com os outros que são diferentes de você.
sem julgá-las, é difícil. Nós já nos julgamos, nós já nos culpamos, nós muitas vezes não nos aceitamos, então é difícil aceitar o próximo. E a caridade é isso. A caridade essencial tem que estar enraizada dentro da gente. E com essa pequena história, André Luiz quis dizer que a caridade começa dentro da gente. A gente tem que se aceitar e aceitar o próximo, amar do jeito que ele for, com seus problemas, com suas qualidades e defeitos, com seus desvios de conduta, porque todos nós erramos e todos nós um dia acertamos e todos nós um dia vamos evoluir e estamos evoluindo. Então essa é a caridade, amados irmãos. Mas nada impede que continuem ajudando, dando agasalhos, alimentos, porque é dessas pequenininhas coisas que a gente vai chegar nas grandes coisas. É nesses pequenos atos que a gente vai aprender a verdadeira caridade. A caridade começa no pensamento, no sentimento e nas atitudes. Então, amados irmãos, caridade em nós é isso. É nos compelirmos a amar o próximo, aceitar do jeito que ele é e a nos aceitar. E por fim, para encerrarmos essa pequena explanação, eu termino com um trecho que é citado no livro, que é um trecho do Evangelho, no capítulo 15, que fala sobre fora da caridade nossa salvação. Mas tem uma parte que Jesus diz o seguinte: eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo amar ao próximo como a si mesmo. Então o segundo é assim: não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. A caridade é a alavanca para a nossa regeneração, para a nossa evolução. E assim chegamos até Deus. Esta era a mensagem que eu tinha para a noite e dia de hoje, amados irmãos. E que o espírito de Natal, de amar mais o próximo, de ajudar o próximo, de sermos mais amáveis e, acima de tudo, de perdoarmos e nos perdoar, que continue para o ano todo, que não fique somente nas vésperas do Natal. Que seja todos muito abençoados e que seja um Natal de união, de amor e paz a todas as famílias. Vamos encerrar agora com uma oração e com o passe coletivo, que eu convido os meus amados colegas para juntos emitirmos as energias de amor e luz dos mentores espirituais. Mestre Jesus, te agradecemos por mais este momento, por mais esta ocasião de estarmos aqui hoje reunidos, recebendo os fluidos benéficos de amor e de paz. Que possamos a cada dia nos amar e amar ao nosso próximo, aceitar e nos aceitar, perdoar e nos perdoar, viver de forma como o Mestre Jesus viveu, ajudando sempre, amando sempre. Que possamos, nestes dias que antecedem o Natal, sejamos amáveis e felizes, apenas nutrindo o amor entre todos os povos do mundo inteiro. Amado Mestre Jesus, que esta luz, que este amor ultrapasse as barreiras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, e que possamos todos um dia nos reunirmos numa única só ceia. Que seja sempre feita a vontade de Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Que assim seja.